Saudações a você que nos acompanha aqui no YouTube da Missão Esportes. Finalmente estamos voltando a fazer um pouquinho mais de conteúdo aqui. Hoje vamos fazer comigo aqui uma tier list dos times neste Campeonato Brasileiro. Vamos aqui logo passar por nosso tier maker, né? Para dar uma olhada nas categorias que eu botei aqui. Coloquei ano vencedor, os times que venceram, conseguiram ganhar seus títulos. Ano bom, que não necessariamente é um ano espetacular. É um ano bom, cumpriu as expectativas ou simplesmente não foi ruim. Os times que estão na categoria volta por cima, o nome diz por si só, os times que começaram mal conseguiram voltar no campeonato e de certa forma conseguem terminar o campeonato de uma forma positiva. O limbo são os times que não fizeram um ano bom, mas chegaram a ser rebaixados, não chegaram a fazer muita coisa de relevante. E rebaixados, né, a gente vai até botar logo aqui, são os times que foram rebaixados esse ano: Cuiabá, Criciúma, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Não tem muita coisa a se falar desses times que foram rebaixados, então consequentemente o planejamento para o ano de qualquer time que entra na Série A, no mínimo, é não ser rebaixado. Algum desses times aí, como era o caso do próprio Atlético Paranaense, tinha metas ainda maiores pro ano, mas acabou sendo rebaixado. Então, categoria rebaixada é uma categoria que não entra nenhum dedo de minha opinião, assim como a categoria de ano vencedor. Aqui vai entrar, obviamente, o Botafogo, o time do ano no futebol brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro também. Não começou o ano bem, é verdade, lá no Campeonato Carioca, deu umas osciladas ali no finalzinho, mas no final das contas, o Botafogo é campeão da Libertadores e é campeão do Campeonato Brasileiro. Teve todo aquele problema no Mundial. A gente pode tentar tirar a culpa do time aqui, que de certa forma também é plausível, pelo time ter viajado logo em sequência, não ter tido tempo de descansar, jogo contra o Pachuca, mas isso nada apaga o ano que fez o Botafogo. O Botafogo segue sendo, o ano de 2024 é o nome, Botafogo. Poucos times conseguem vencer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. E aqui, como eu falei, o ano vencedor também não entra nenhum dedo de opinião minha aqui. Ou seja, entra o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Mais uma vez, o time chegando na final. Tem uns 3, 4 anos aí que o Flamengo sempre está chegando na final da Copa do Brasil. É um time que sempre está investindo muito também. Então a torcida até esperava um pouco mais, esperava mais um título. Mas, cara, para quem se acostumou a vencer tanto nos últimos anos, ganhar, aspas, só uma Copa do Brasil pode parecer pouco, mas nem de longe é algo que é pouco. O Flamengo, novamente, chegando na final da Copa do Brasil, não alcançou tudo que a torcida queria, né? Mas um título de Copa do Brasil é sempre muito importante, é um título que dá muito dinheiro, é um título muito importante pro cenário nacional, né? Então, fecha ali no ano vencedor. É claro, o Botafogo vai fechar o patamar acima por ter vencido Libertadores e Brasileirão, mas o Flamengo ali com sua Copa do Brasil, da forma que conquistou com muita propriedade, né? Então fecha também um ano vencedor. Então aqui agora, vamos falar dos times que fecharam no limbo para mim. Vamos conversar com o Fluminense. O Fluminense, campeão da Libertadores, prometia algo, trouxe alguns bons reforços de nome. Os reforços de fato tinham só nome. Douglas Costa foi um reforço que não virou bastante. O Renato Augusto também já estava velho. O time tem muitos jogadores velhos. Teve problemas com o John Kennedy, né, o herói do título da Libertadores. Então, no final das contas, o Fluminense ficou preso no limbo que era brigar contra o rebaixamento durante todo o ano. O Fluminense foi até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro brigando para não cair. Foi um ano pífio, foi um ano patético do Fluminense, que não fez jus à alcunha de campeão da Libertadores. O Fluminense entra o ano como o campeão da Libertadores, ganha de uma forma mágica contra o Boca Juniors, mas o ano foi deplorável. E se o Fluminense não se reforçar direito para a próxima temporada, não veio isso melhorando muito. Trocaram o técnico no meio do ano, trouxeram o Mano Menezes provavelmente será mantido para a próxima temporada. Vai ter no calendário o Mundial de Clubes? Vai ter no calendário o Mundial de Clubes. Então o Fluminense vai precisar conciliar todas essas competições agora para conseguir se manter na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Então, para mim, é um time que fecha no limbo a temporada de 2024. Outro time que fecha no limbo ali é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um time que nos últimos anos conseguiu ter elencos decentes, conseguiu brigar ali em cima, jogar Libertadores, pré-Libertadores, mas no final das contas esse ano chegou até a liderar o campeonato logo no começo ali, mas brigou para não cair até a última rodada. Contou ali com um final de ano sensacional do Eduardo Sacha para manter o time na elite do futebol brasileiro. Só que assim,
convenhamos, limbo. Um time que tem um dos donos mais ricos do futebol brasileiro. A gente sabe que o investimento não funciona dessa forma, né? Mas é um time que tem tudo para se manter na elite por muito, muito tempo. Não caiu por muito pouco, brigou por muito tempo lá embaixo. E olhando aqui hoje, a gente não tá vendo nada que pareça ser muito grande pro Bragantino na próxima temporada. Até agora, trouxeram o Pita. Que não é lá grandes coisas, né? Um bom jogador. Mas é aquilo que eu falei, não é lá grandes coisas. Quem também, pra mim, fecha no limbo é o Vasco. O Vasco chegou a fazer um ano bem melhor do que foram os últimos anos do Vasco. Só que o problema disso aqui é que a régua do Vasco estava muito lá embaixo. A régua do Vasco estava muito baixa, todo ano brigando contra o rebaixamento, todo ano brigando contra o rebaixamento. Esse ano deu a entender que o time poderia brigar por uma Libertadores ali no meio da tabela, mas no final das contas o Vasco foi um time de meio de tabela. O Vasco esse ano foi mais vezes noticiado por problemas extracampo do que pelo que fez em campo. Conseguiu fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, chegou na semifinal, mas por mais que tenha o Payet, Coutinho, tudo aquilo, os problemas que cercam o Vasco ainda são muito grandes. E com essa indefinição de quem vai comprar a SAF do Vasco, deixa o time um pouco no limbo ali pra mim. Falta muita coisa pro Vasco se organizar e voltar a competir. Nos últimos 3 anos a gente viu Flamengo, Fluminense e Botafogo vencendo a Libertadores, e o Vasco não faz nem menção de chegar a jogar uma Libertadores. Teve chances até a última rodada, é verdade, mas era uma chance muito real. A chance que o Vasco tinha de ir para a Libertadores na última rodada era algo irreal. Era algo virtualmente impossível de se acontecer. Mas é isso, o time termina o ano sem ser rebaixado, o que pro vascaíno, que se acomodou com o que o time veio fazendo nos últimos anos, é algo positivo. Mas para a história, para o tamanho do Vasco da Gama e para o que esse time representa pro futebol brasileiro, é mais um ano de limbo. Esse daqui, vocês podem até me xingar depois, mas o Atlético Mineiro não entraria no limbo se não fosse a campanha no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro foi para a última rodada brigando contra o rebaixamento. Quando o Atlético perdeu a Libertadores, surgiu até aquelas piadas, né? O Atlético pode até cair, só que é um negócio tão distante que a gente não deu tanta bola. Só que depois a gente viu, né, que os resultados foram acontecendo, o que era improvável começou a se tornar provável, e o Atlético foi para a última rodada com chance de ser rebaixado. O Scarpa deu uma entrevista falando, cara, sentimos medo do rebaixamento. Então, por mais que tenha chegado à final da Copa do Brasil e tenha chegado à final da Libertadores eliminando o River Plate, que tinha um dos melhores elencos da América do Sul, o ano do Galo fecha no limbo. E isso aqui talvez seja a colocação, o tier mais difícil que eu tive para botar aqui nessa lista, porque é um time que chegou na final continental, é um time que chegou na final da Copa do Brasil. Perdeu as duas finais, é verdade, mas a forma que se perdeu também Libertadores, jogando com um a mais em quase todo o decorrer do jogo, é algo que vai atormentar o torcedor do Atlético Mineiro por muito e muito tempo. E, como eu disse, a forma que fechou o Campeonato Brasileiro, eu acho que é a epítome da conotação do que significa, né, do limbo. Porque você parece que vai chegar em algum lugar, mas você tá preso naquele espaço de tempo ali que você não vai nem volta, e o Atlético por pouco não volta, né, que seria o rebaixamento, mas depois de tudo isso que aconteceu, o Atlético tem algumas peças agora que estão saindo do time, como é o caso do Paulinho, que provavelmente vai para o Palmeiras. É um time que, na minha opinião, eu fiquei em dúvida entre o bom ano e o limbo, mas brigar contra o rebaixamento até a última rodada configura limbo pra mim. Então, esse é o ano do Atlético Mineiro. A categoria volta por cima é uma categoria que aqui, pra mim, tem times bem claros nela. Vitória começou o ano de um jeito que todas as pessoas botaram Vitória como o time já rebaixado. Vitória, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tinha só 1 ponto. O primeiro turno foi deplorável. E daí, no segundo turno, Vitória vira a chave. Vitória consegue se tornar um time cascudo, um time ruim de tirar pontos. Chegou a emendar 8 jogos sem perder. E, no final das contas, aquele time que todos davam como rebaixado no começo da temporada foi para a Sul-Americana. E foi para a Sul-Americana com 1 rodada de antecedência. Então, assim, baita ano do Vitória, terminou em alta.
agora vai ter todos os problemas para manter alguns jogadores, como é o caso do Alejandro, que provavelmente não fica no time para a próxima temporada. Existem negociações com o Wellington Rato do São Paulo, mas o Vitória é um dos sinônimos de volta por cima esse ano no Campeonato Brasileiro. E aqui, também por volta por cima, eu vou botar, por mais que tenham terminado em posições muito distintas da tabela, vou botar o Internacional e o Grêmio aqui. Os times passaram por uma das maiores catástrofes climáticas da história do Brasil. Então, por mais que o Inter tenha terminado lá em cima, tenha brigado pelo título até a penúltima rodada, brigado aspas, né? Brigado pelo título até a última rodada e o Grêmio chegou a brigar contra o rebaixamento, os dois times deram a volta por cima. O que eles passaram nas enchentes do Rio Grande do Sul é algo que a gente não tem precedentes aqui no futebol brasileiro, e os times conseguiram se manter na elite. O Internacional, sou um grandioso crítico do Kudê, se tivesse trocado Eduardo Kudê bem antes, poderia de fato ter brigado pelo título, porque o time foi bem montado, o time era bom, o time Internacional tem bons jogadores, o Borré demorou de se adaptar, o Bernabé chegou um pouco depois e o Kudê não botava o Bernabé para jogar, mas apesar de terem terminado em posições diferentes da tabela, um em cima, outro embaixo, consigo botar os dois no mesmo posto. Claro, o ano do Inter foi bem melhor, mas o Grêmio também é um time que ficou muito mais tempo sem seu estádio. O Grêmio teve vários e vários problemas. Nada justifica também as coisas que o Renato Gaúcho fez, né? Os ataques à mídia e afim, mas por ter acontecido o que aconteceu e os times terem se mantido na primeira divisão, é algo que a gente tem que dar o valor, tem que dar os créditos. Voltaram por cima. O Internacional, né, brigou pelo título até o final, o Grêmio conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro, então ambos deram a volta por cima, e o último time aqui que deu a volta por cima é o Corinthians. O Corinthians começou o ano de uma forma deplorável, o Campeonato Paulista foi muito ruim, o Corinthians provavelmente não iria jogar a Copa do Brasil, brigou contra o rebaixamento durante boa parte do ano, conseguiu chegar longe da Sul-Americana, é verdade, só que aquela arrancada no final de 9 vitórias seguidas que o Corinthians fez é algo histórico. O time que estava brigando para não cair consegue garantir sua vaga para a Libertadores com uma rodada de antecedência, e consegue fazer isso jogando muito, com muitas e muitas vitórias seguidas. São 9 vitórias seguidas, não são jogos sem perder, são vitórias seguidas para o time do Corinthians. Então é um dos times que deu a volta por cima, o time que conseguiu se reestruturar muito bem quando o Memphis Depay chega no meio do ano. É um time que promete bastante para a próxima temporada, né, com todos esses rumores de Pogba e o que esse time pode fazer também. Tem jogadores interessantíssimos ali para se trabalhar. Vai ter que mudar bastante coisa também, é verdade, mas esse Corinthians aí é um dos 4 times que para mim deram a volta por cima no Campeonato Brasileiro. E aqui vamos botar num bom ano, né? Bom ano, quem fez um bom ano foi o Bahia. Por mais que tenha ficado 62 dias sem vencer um jogo, o Bahia fez um bom ano, cara. A pretensão do Bahia era brigar por uma Libertadores. Só que você começou muito bem o ano e terminou o ano muito mal. Se tivesse sido o inverso, talvez a percepção da torcida do Bahia fosse um pouco diferente. O Bahia ficou 62 dias sem ganhar um jogo. E aqui é esse negócio de triunfa, se lascar pra lá. O Bahia ficou 62 dias sem vitória. É isso, ficou 60 dias sem vencer um jogo. Eu não sou adepto desse negócio de ter medo de falar nome de rival, né? Podem me xingar se vocês quiserem. Mas o Bahia fez um bom ano. O Bahia tinha um planejamento de brigar pela Libertadores. O Bahia não venceu nenhum título, na verdade. Não conseguiu ganhar nem o Campeonato Baiano. Mas conseguiu ir para a Libertadores, apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu, apesar do tempo sem vencer. O Bahia está na Copa Libertadores depois de 36 anos. Isso é o que importa no frigir dos ovos. No frigir dos ovos, o objetivo foi alcançado, não importa meio que como, né? Porque o que faltou pro Bahia durante esse ano também foi profundidade de elenco. O Bahia não tinha profundidade de elenco. Então, eu acho que com o que o Rogério Ceni conseguiu montar e trabalhar, foi um time que chegou onde deveria ter chegado. Pegou para a Libertadores. Quem também fez um bom ano, Fortaleza. Fortaleza fez um ano maravilhoso, melhor campanha de um nordestino na história dos pontos corridos. O Vojvoda, mais uma vez, ratificando o seu trabalho, o seu bom trabalho, né, no Fortaleza.
com as peças que tem. É um time que tinha uma folha salarial menor do que o Santos na Série B e fechou o ano, fechou o ano na Libertadores direta, né, sem pré-Libertadores, entre os 4 melhores times do futebol brasileiro em 2024. E quem também fez um bom ano foi o Juventude. Juventude brigou para não cair em certo momento, mas também isso se deve à troca de treinadores. Roger Machado, para mim, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro nesta temporada. Com o Juventude, fazia uma boa campanha, depois o Juventude chegou a brigar para não cair ali, aquela coisa, mas foi um ano muito bom pro clube. O clube conseguiu ir bem na Copa do Brasil, conseguiu ir bem no Campeonato Brasileiro, é um time que era muito difícil de se tirar pontos. Então, para mim, o Juventude fez um bom ano, até porque o Juventude também não se caracteriza na volta por cima, porque o time não precisou fazer nenhuma reviravolta muito grande para se manter na primeira divisão, e também não se caracteriza no limbo. Foi um time que fez um bom ano pro elenco que tinha, pra proposta que tinha. Tudo aqui se dá também através de propostas. A proposta do Juventude era se manter na primeira divisão e conseguiu se manter com méritos. Quem fez um bom ano também? São Paulo. São Paulo, a gente pode até pensar que seja um limbo o que aconteceu, mas é um clube que, pro elenco que tinha, na minha opinião, chegou onde deveria ter chegado. Chegou tranquilo nas últimas rodadas, classificado para Libertadores, e não era o melhor time do Brasil, não passa longe de ser o melhor time do Brasil, e com as peças que tinha, conseguiu se classificar para Libertadores de forma direta, sem crise, sem susto, e agora para a próxima temporada, né, vai trazer o Oscar, planeja coisas mais ousadas, e aí a gente consegue olhar, apesar de haver uma decepção com o ano do São Paulo, que foi um ano apático, que não fez nem cheira, é um ano bom, é aquilo que eu falei. Às vezes o bom ano pode ser algo muito bom, como foi Fortaleza, ou pode ser algo que foi só bom, como foi o ano do São Paulo. E aqui, Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu chegar na final da Sul-Americana, e se não tivesse trocado o treinador, talvez pudesse ter vencido. O erro do Cruzeiro foi a mudança de planejamento no meio do ano. Mas, apesar de não ter ido para a Libertadores, eu acho que talvez agora seja um passo maior do que a perna, apesar de que as contratações do Cruzeiro dizem outra coisa. Eu acho que um time que voltou depois de ter ficado tanto tempo longe como o Cruzeiro, fez um bom ano, conseguiu brigar pela Libertadores até o final, apesar de não ter conseguido. Chegou na final da Sul-Americana, apesar de ter perdido. Então, assim, é um bom ano do Cruzeiro. O Cruzeiro também, como eu falei, não precisou dar a volta por cima, não ficou no limbo. O Cruzeiro vai ter um bom time na próxima temporada, vai brigar muito forte para ser campeão da Sul-Americana. Então, para mim, o Cruzeiro fechou o ano como um bom ano. E aqui, o Palmeiras. O Palmeiras fez um bom ano também, cara. Não tenho o que falar. O Palmeiras também não precisou dar a volta por cima, também não passou por um limbo, mas também não venceu. Palmeiras não venceu, que é algo que esse time estava acostumado nos últimos vários anos, né, que é vencer. Só que é uma opinião que eu dei sobre o Flamengo na última temporada. Você que está acostumado a vencer, quando fica um ano sem ganhar, não é o fim do mundo. A revolta com isso é o que diferencia times vencedores, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo. Um ano sem vencer é um ano que o time vai entrar com a faca nos dentes na janela de transferências e vai entrar na próxima temporada querendo vencer tudo e todos, gastando todo o dinheiro que é possível. Então o Palmeiras já deu tudo a entender que vai fazer isso na próxima temporada, e às vezes não ganhar algo é dar um passo para trás para conseguir dar um passo para frente no futuro. Então o Palmeiras fechou o ano lá em cima no Campeonato Brasileiro, chegou a brigar pelo título até o final, não ganhou nada, é verdade, não foi muito bem nos mata-matas, mas é aquilo, é um time que fechou lá em cima, é um time que vai chegar com a faca nos dentes para a próxima temporada, e nem tudo se resume a vencer, né? Até porque vencedores a gente só poderia botar 3 aqui: Libertadores, Campeonato Brasileiro, que eu fui com o Botafogo, e o Flamengo, que ficou com a Copa do Brasil. Então, assim, meus queridos, essa é a minha tier list. Tirem print, me xinguem, façam o que vocês quiserem, mas também comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês discordam, o que vocês concordam, e a gente vai se falando mais pra frente aí. Não se esqueça de dar uma curtida no vídeo para ajudar o canal que tá crescendo agora, e também não se esquece de compartilhar e dar se inscreve aqui embaixo e dá uma moral pra gente. Valeu, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!